Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o diretor executivo do Sistema Findes, do Sistema Indústria Capixaba, que é o Luiz Carlos de Souza Vieira. Luiz Carlos, ontem você terminou nossa conversa falando a respeito da agência de treinamento que já vai se instalar ali no Sambódromo, no Sambão do Povo, já aproveitando as instalações para poder abrigar uma série de unidades de preparação, capacitando mão de obra para os vários segmentos da indústria do carnaval, né? Mas você falou a respeito também dessa estratégia de interiorização no sentido de levar agências de treinamento para municípios com foco na atuação regional, disponibilizando ensino a partir das demandas registradas naquela região, né? Porque tem regiões que têm perfis econômicos diferentes, consequentemente demandas diferentes. Mas quantas agências? Nós estamos falando de quantas agências? Nós estamos falando, é a meta da gestão do presidente Marcos Guerra, de nós fazermos em um ano 10 agências de treinamento no interior. Isso apenas para o primeiro ano. Essas agências, Eustáquio, como eu expliquei no programa anterior, elas são revestidas de um pensamento estratégico muito grande. Porque em 2008 aconteceu uma grande mudança no Sistema S. Eu tive a honra de participar como representante da indústria pela CNI e pela Fiesp. Eu negociei pelo lado industrial e o ministro, hoje prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como ministro da Educação. O sistema mudou o seu regimento em 2008, um regimento que desde 42 não sofria alterações. Hoje nós somos obrigados a aplicar 2/3 dos nossos recursos do Senai em programas gratuitos. Abriu-se uma oportunidade, um mundo da educação profissional abriu-se para as pequenas cidades, para aqueles jovens que não tinham acesso à educação profissional. Então, o presidente Marcos Guerra, com muita inteligência, mudou a estratégia da Findes também para atender o interior. Nós já inauguramos, vou dar o exemplo da primeira agência inaugurada, que foi Ibiraçu, um município de pouco mais de 8 mil habitantes. Mas a visão de uma escola, não se faz mais uma escola só para o município, a escola tem que pensar na região. O Senai tem uma belíssima unidade de Aracruz, esse é um bom exemplo didático, né? Uma belíssima escola com quase 3 mil alunos. Mas está se instalando uma grande empresa, além de atender a fibra, está se instalando a Jurong, a Imetame, ou seja, um parque industrial complexo como tem Aracruz. A escola de Ibiraçu está servindo como suporte a Aracruz e treinando 800 técnicos que trabalharão na Jurong. Soldadores, eletricistas, mecânicos, etc. É possível hoje, usando recursos com foco na indústria, fazendo pesquisa através de sindicatos patronais, das diretorias regionais da Findes, mas é possível buscar a vocação de cada região. É possível fazer uma agência de treinamento, como será inaugurado dia 13 de setembro em São Gabriel da Palha, visando a indústria da confecção, né? É possível, como eu citei, fazer uma agência de treinamento em Santo Antônio, né, visando a indústria do carnaval. Quer dizer, essa oportunidade está aberta usando recursos públicos e a indústria, que tem esse conhecimento, atuando não como executor, mas no apoio de formulação de políticas públicas de educação. Então, reiterando, Luiz, toda essa oferta ela é informada por um inventário de demandas, uma projeção da demanda que já está previamente disponibilizada. Nada na Findes acontece sem a participação dos diretores gestionais, das diretorias regionais que estão constituídas no interior. Os nossos técnicos, os nossos especialistas, ao se dirigir para Linhares, Colatina, São Mateus, Aracruz, Anchieta, Cachoeiro, eles atuam através das diretorias regionais. Ou seja, a Findes, na reta da penha, tem o comando central, tem a inteligência, tem a expertise, tem o conhecimento do seu negócio, de representação industrial e de educação, né? Falando em duas vertentes. Mas a ação política na ponta acontece através das diretorias regionais, inclusive as pesquisas. Quando o presidente Marcos determinou a instalação de uma agência de treinamento em São Gabriel da Palha, é evidente que o diretor de Colatina, o Manuel Jacomin, participou da pesquisa da identificação da demanda. Ou seja, há uma sinalização muito clara do próprio setor industrial. A gente mencionou aqui o Vitória Moda como um evento que é uma virtual vitrine da inovação, da criação e da inovação da moda capixaba, né, do setor fashion. Você citou a experiência agora por ser inaugurada do Sambódromo. Tem outras intervenções da Findes no sentido de implementar uma verdadeira vocação de uma indústria criativa aqui no Espírito Santo? Diversas iniciativas. Em cada conselho temático, né, você tem o próprio grupo que trabalha, é um grupo permanente, é um conselho permanente, que é dirigido pelo Luiz Alberto, um importante presidente do sindicato.
é o grupo permanente que pensa a questão da inovação e da criatividade. Esse grupo desenvolve processos, desenvolve produto, acompanha os grandes editais nacionais, tanto do Departamento Nacional do Senai quanto de Finame, né? Iniciativa como o Vitória Moda Show é um deles, da indústria criativa do Carnaval outro, o desenvolvimento de processos para a indústria moveleira é um outro produto que está sendo feito junto com a universidade, o desenvolvimento de processos para a indústria de petróleo e gás, que reúne também o Promimp, é outra inovação, né? A Findes trabalha o conceito da inovação, da criatividade em toda a sua vertente, desde processos gerenciais até processos industriais. Estou querendo sua reflexão. Você veio de outro país. São Paulo é uma coisa que está ligada ao Brasil, mas a gente sabe que é outra realidade, é outra dinâmica, outra visão, é tudo diferente, a começar pelo ritmo. Como é que você vê o perfil da indústria capixaba? Como é que você está analisando a indústria capixaba? Você falou a respeito do quanto a Findes procura, mais do que acompanhar, né, de uma certa maneira, até comandar um processo de aporte de inovação, de modernização. Como é que você, em linhas gerais, o presidente da Findes já reiterou aqui, já alertou aqui a necessidade da gente se desvincular do modelo exportador, primário exportador, né? Porque isso cria em nós uma dependência que nós estamos sempre suscetíveis às oscilações da economia mundial, no sentido mais direto, às oscilações do mercado interno. Como é que você vê isso? Qual é a sua reflexão sobre isso? Quem nasce dessa terra não se desliga, né? Eu fiquei 20 anos fora, mas acompanhando, até pelas relações que tenho na Findes, de profissionais e de amizade com industriais e com o corpo técnico. Eu acompanhei à distância, Eustáquio. Primeiro, é preciso sempre lembrar que a indústria capixaba está passando e passou por um grande processo de desenvolvimento, que você tem em São Paulo, eu sempre repito isso, São Paulo é diferente pelo volume, mas as grandes indústrias capixabas têm a mesma tecnologia que tem lá. A qualidade dos nossos recursos humanos aqui é tão boa quanto a de lá. Lá tem volume. Tem volume e tem uma economia fortemente impactada por essa concentração de empresas, de executivos, de todas as grandes multinacionais em São Paulo. A economia paulista, nós fizemos diversas vezes esse levantamento na Fiesp, é conhecido de todos que tem um PIB perto de 40% industrial, né? Mas representa mais de 70%. As grandes indústrias hoje estão representadas e participam das grandes ações de São Paulo. Voltando ao nosso estado, eu vejo com muito otimismo tudo o que está acontecendo. O presidente Marcos tem feito uma fala muito firme nesse sentido, né, de sair de uma economia exportadora apenas de produtos primários, mas é preciso preparar as condições para isso. Aí nós remetemos aí o que a Findes está fazendo, investindo na educação, investindo especialmente preparando o capital humano, tendo aquela visão que eu repito sempre isso com frequência, a educação geral forma para a vida, forma o cidadão. Na educação profissional é a visão econômica da educação, você forma para o trabalho, para a produção. É o que a Findes está fazendo hoje. Está havendo um movimento saudável de empresas se dirigindo para o interior do Espírito Santo, de empresas industriais, região de Aracruz, norte do estado. É preciso dar suporte através de profissionais de qualidade, né? A economia de São Paulo passou por esse processo. Naquela grande concentração de indústrias na região do ABC, né, que passou por diversas questões vinculadas a relações do trabalho, a custo de produção, joga-se toda a culpa na relação de trabalho, mas não é bem assim. Relação de trabalho é uma delas, mas o custo do terreno, dos impostos, ficou inviável na grande São Paulo. E a indústria foi para o interior. Na hora que a indústria foi para o interior, o Senai foi junto. O IFES foi junto, a universidade foi junto, é o que está acontecendo aqui. A Findes, por exemplo, buscando esse modelo do nosso grande concorrente hoje, pensando em termos mundiais, eu, Eustáquio, sofri nos anos 90 em São Paulo, eu fiquei perplexo quando eu comecei a receber visitas de chineses, não através do Itabaraty, da Agência Brasileira de Cooperação, eu comecei a receber visita de chineses, de funcionários públicos, visitando as escolas do Senai de São Paulo, na área automotiva, na área de elétrica, de eletrônica, de mecânica, de calçado, de confecção, e depois contratando o nosso técnico de diretor, levando para a China. Quer dizer, então o investimento no ensino superior foi o primeiro momento nas grandes universidades chinesas. Agora acontece o investimento na educação profissional. Então a Findes está antecipando esse processo. Ela sabe que a indústria tem que diversificar, que a indústria está indo para o interior, que a indústria precisa passar de uma indústria de produção e de exportação de valor agregado, coisa que todo mundo conhece, desnecessário discurso, mas isso não acontece sem capital humano, é a nossa opção. Você citou, inclusive, Coreia, a gente podia falar de Singapura também, né? Sim. Singapura deu um salto extraordinário a partir dessa visão estratégica da educação como fator de ascensão
e mobilidade social. Eu quero saber de você, já estamos caminhando para o final da nossa conversa, extremamente boa para a gente saber o que acontece lá no planeta Findes, né? Porque é uma entidade muito expressiva. Você, na sua experiência nacional, tanto no SESC quanto na FIEP, você protagonizou alguns acordos de cooperação internacional. Aquilo rendeu um know-how para você, sim, que efetivamente pode ser aplicado hoje? Indiscutível, Eustáquio. A cooperação internacional, já que nós estamos falando na tão famosa e conhecida globalização, né, nessa visão de mundo, e alguém já disse há muitos anos atrás que nós capixabas temos que ser os fenícios brasileiros, essa história é conhecida aqui, nós temos um território pequeno, é uma população pequena, mas estamos muito bem localizados. A leste o mundo, né? Exato. Isso acontece através de quê? Através da cooperação internacional. A cooperação internacional, eu tive uma experiência excepcional em São Paulo e em Brasília na área da cooperação internacional. Você, para receber a cooperação de países como Alemanha, Estados Unidos, Itália, Inglaterra, etc., você precisa prestar a cooperação. Então, o que eu aprendi nesses anos todos? Nós fizemos escola... o Senai Nacional tem uma visão muito perfeita disso aí, também o de São Paulo. Por exemplo, a melhor escola de solda do mundo está em Mannheim, na Alemanha. Então, nós tivemos convênio com eles. Ao você formar um soldador em Mannheim, você tem que dar essa contrapartida para países da América do Sul, para países africanos. Eu tive a oportunidade de ser o responsável pela construção de escola em toda a África portuguesa. Angola, uma escola localizada no bairro Kazenga, que é o bairro de maior população mais pobre de Luanda. Essa escola, hoje, eu acompanho isso com muito entusiasmo, já formou mais de 20 mil técnicos. E veja bem, a cooperação internacional, se você presta para os chamados terceiros países, assim a linguagem da cooperação, você recebe também dos países mais desenvolvidos. Além disso, tem uma outra visão. Quando você leva a sua visão de educação profissional, você abre a porta para a indústria brasileira. Quem fez a nossa escola em Angola foi uma grande consultora brasileira, depois repetiu que fez 40 escolas. Né? Quem deu todo o suporte na parte automobilística foi a grande indústria automobilística de São Paulo, que hoje está vendendo carro lá. Né? A indústria de confecção deu suporte. Então, é uma oportunidade de cooperação entre os países, receber dos países desenvolvidos, passar para os países menos desenvolvidos e, ao mesmo tempo, abrir o mercado para os nossos produtos. Luiz Carlos, agradeço muito sua presença aqui, sua disponibilidade de estar conosco nesses 2 dias falando dessa coisa que te empolga, né? Eustáquio, essa é a minha vida, eu tenho minha vida dedicada, falo com muito orgulho, eu sou filho de uma professora, de uma diretora de escola, e quando estudei administração na Federal, assim como você, nunca imaginei que dedicaria a minha vida a trabalhar com educação básica, educação profissional e educação superior. Mas sou muito feliz por essa escolha. Muito obrigado. Em 9 minutos, a presença do diretor executivo da Findes, Luiz Carlos de Souza Vieira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a